Olá, a paz do Senhor Jesus esteja com você. Amém? Tudo bem? Eu não sei que hora você vai ver esse vídeo, mas independente da hora do dia, faz um pequeno favorzinho aí, uma pequena gentileza. Coloca seu dedinho aí na parte onde está escrito compartilhar e compartilha esse vídeo com seus amigos aí. Basta você compartilhar no seu Face aí. Deixa outras pessoas ver. Nós vamos estar falando sobre sabedoria. Então deixa que outras pessoas também o vejam. Ajude aí, tá bom? Amém? E a palavra de hoje está no livro de Provérbios, capítulo de número 4, a partir do versículo 1 ao 9. São 9 versículos, vai ser rapidinho, não vou me estender muito para não ficar cansativo. Eu vou pedir a você que assista até o final, porque no final eu sempre faço uma oraçãozinha básica por você e pela sua família. Creio que se você ouvir, você será abençoado em nome do Senhor Jesus. Não se preocupe que eu não vou lhe pedir dízimo, não vou lhe pedir oferta, não vou lhe pedir pix, nada disso, tá? Só estou pedindo para você ouvir a palavra e, se puder, aí compartilha, deixa outras pessoas ver também, tá bom? Então, Provérbio capítulo de número 4, vamos direto ao ponto para não se prolongar muito. É onde está falando sobre adquirir a sabedoria. Por que adquirir a sabedoria? Porque quando nós adquirimos a sabedoria, nós nos libertamos da mão daquele que quer nos explorar. Aqueles que vivem da exploração da fé pública. Você não precisa disso, eu não preciso disso. Só que para isso eu preciso buscar a sabedoria. É a sabedoria que vem do alto, não é a sabedoria dos homens. A sabedoria dos homens todo mundo tem, é simples, é fácil. Mas é a sabedoria que vem de Deus. Lá no livro de Tiago, ali pelo capítulo 3, se não me falha a memória, está dizendo que se você quer sabedoria, peça a Deus, que Ele a todos os dá. E a Bíblia vai nos dizer lá no livro de 2ª Crônica, lá que Salomão pediu sabedoria do Senhor para administrar o povo de Israel. Então peça sabedoria ao nosso Deus para você administrar a sua casa, para você administrar a sua família. Se você é empresário, para administrar a sua empresa, administre a sua empresa com sabedoria. Aprenda a tratar bem os seus funcionários. Aprenda a tratar bem a sua esposa. Aprenda a tratar bem os seus filhos com sabedoria. Você vai bem mais longe. Mas a sabedoria não é na base do achismo, é buscando a sabedoria. Aqui está dizendo, olha, exortação a adquirir a sabedoria e apartar-se do caminho dos ímpios. A partir do momento que nós nos apartamos dos caminhos dos ímpios, nós já estamos usando a sabedoria. Porque a sabedoria vai nos fazer a gente entender que o caminho dos ímpios não é para nós. Mas quem são os ímpios? Todos aqueles que não querem nada com a palavra de Deus. Todos aqueles que se recusam a ouvir a palavra de Deus, porque os prazeres mundanos são muito bons, são gostosos. Tá? Eu não nasci crente, eu me tornei um crente. Eu nasci uma criatura, assim como alguns dos senhores que estão vendo esse vídeo. Quando a gente não nasce filho de Deus. A gente não nasce, como diz assim, se diz o dito popular, todos nós somos filhos de Deus porque somos descendentes de Adão e Eva, mas não é por aí. Tá? Isso a gente vai entender quando a gente busca a sabedoria, quando a gente adquire a sabedoria. E para buscar, adquirir, a gente tem que investir, né, nessa questão da sabedoria. Então ele está dizendo, exortação, adquirir a sabedoria e apartar-se-vos dos caminhos dos ímpios. É como diz lá no livro de Salmos, capítulo 1, bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Isso é buscar sabedoria. Mas nós temos mais a aprender aqui com o sábio Salomão, aquele a quem Deus deu muita sabedoria, pelo fato de ele pedir sabedoria, ao invés de pedir para Deus matar seus inimigos, ele pediu sabedoria. Vamos entrar aqui a partir do versículo 1 do capítulo 4 do livro de Provérbio, que está dizendo, ouve, filho. Observe bem como ele já começa nos tratando assim de uma forma bem agradável, bem calma, bem serena, onde ele está dizendo, ouve, filho. E é o que eu estou dizendo para você, ouve, me dê atençãozinha só um pouquinho, escuta, aprende.
adquire, porque o que eu estou transmitindo para você aqui hoje é somente sabedoria. Quer ser sábio? Então, ouça, aprenda, adquire, invista o que você puder, invista tempo, invista dinheiro se for preciso, mas não estou te pedindo dinheiro não, tá bom? Não estou lhe pedindo nada. A única coisa que eu lhe peço é que você se esforce para adquirir a sabedoria. E ele está dizendo com toda calma e serenidade: ouve, filho, a correção do pai, do seu pai, e estás atento para o conhecer de a prudência. Então, ouve, filho, a correção do pai, estás atento para conhecer a prudência. Aqui um pouco mais à frente vai estar dizendo que a prudência, ela mora na casa da sabedoria. Ninguém é prudente se não for sábio. E ninguém é sábio se não for prudente, porque os dois caminham junto. Aqui um pouquinho mais à frente vai estar dizendo aqui a palavra, que quando Deus criava os céus e a terra, separava tudo em seus devidos lugares, ele estava usando a sabedoria. E a prudência estava ali juntamente com ele, porque a prudência mora na casa da sabedoria. E aqui uma palavra de carinho, uma palavra de amor, uma palavra de paciência, uma palavra serena, calma, tranquila. Ouve, filho, a correção do pai, e estás atento para conhecer a prudência. Versículo 2. Pois dou-vos boa doutrina. Olha só, que maravilha. A prudência e a sabedoria, ela nos dá uma boa doutrina. E é isso que eu quero fazer para você, que você receba uma boa doutrina, um conhecimento, além daquilo que você é acostumado a ouvir dentro das igrejas pregando, porque pouco se prega sobre o livro de Salmos. Não estou aqui dizendo que sou melhor do que ninguém não, tá bom? Tá? É só meu jeito de falar, é assim mesmo, ok? Então ele está dizendo, pois dou-vos boa doutrina, não deixes a minha lei, não se aparte do caminho do Senhor, não se afaste. Ouça a palavra do Senhor, ouça, leia a palavra do Senhor, busque o conhecimento, busque a sabedoria, porque a prudência já vai no pacote. Quando eu estava tirando a minha carteira de motorista, a moça lá faz uma pergunta, por que acontecem tantos acidentes? E me veio à cabeça, por causa da imprudência. A imprudência é o contrário da prudência, você sabe disso, né? Então, se eu estou cometendo erro, estou fazendo coisas erradas, eu estou sendo imprudente. E a minha resposta foi por causa da imprudência. E eu estava certo, e creio que você concorda com isso. E ele está dizendo aqui, porque eu era filho do meu pai, já estou no versículo 3, porque eu era filho do meu pai e único em estima diante da minha mãe. Salomão estava se referindo quando ele era jovenzinho ainda, ele estava sendo criado. Então, o rei Davi tinha aquele certo cuidado com ele, porque a mãe dele não tinha outro filho, ele foi o primeiro. Até teve outro filho, mas Deus o levou, então ele era o único filho. Então, e ali ela trazia sobre ele ali alguns ensinamentos, o doutrinava, o ensinava, ele absorvia tudo aquilo que ele ouvia da sua mãe. Por isso que ele está dizendo, eu era filho único do meu pai único em estima diante da minha mãe, porque ele era o único, com aquela mulher. Davi teve outros filhos, Davi teve algumas outras mulheres também, e com todas elas ele teve filhos, mas ele está se referindo àquela mulher. Então ele era um filho único daquela mulher ali. Então por isso ele está se referindo dessa forma. Versículo 4 está dizendo, e ela ensinava-me e dizia-me, retenha as minhas palavras ao teu coração, e guarda os meus mandamentos e vive. Olha só que palavra de sabedoria. Ela diz, olha, o que eu estou te ensinando, retenha ele, guarda dentro de você. Ela ensinava-me e dizia-me, retenha as minhas palavras ao teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Por quê? Se a gente for observar hoje, quantos jovenzinhos não estão já debaixo do seio da terra, porque deixaram de ouvir o conselho da mãe, deixaram de ouvir o conselho do pai, mas principalmente o da mãe. Porque geralmente a mãe é o que fica em casa, que tem mais aquele cuidado, é aquela pessoa que está mais sempre ali perto do filho, dando um conselho, mas os filhos hoje não gostam mais de ouvir mãe, não gostam de ouvir pai.
e se conhecesse a palavra, né, então com certeza seria um pouco mais diferente, porque ela estava dizendo, ouve, guarda os meus mandamentos e viva. Tá? Filho que desobedece os pais e mães tem a vida curta. Um pouquinho aqui na minha garganta, mas está tudo bem. E vai, versículo 5 está dizendo, adquire a sabedoria. Olha só, para você, adquire a sabedoria. Vá atrás da sabedoria. Procure encontrar sabedoria. Quando você encontrar sabedoria, tome conta dela, tome posse dela. Adquire a sabedoria. Adquire a inteligência. E não te esqueça, nem te aparte das palavras da minha boca. Olha só que palavra. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueça, nem te aparte das palavras da minha boca. Então, adquire a sabedoria, se esforcem. Se esforcem para ler a Bíblia, tire um tempo para você ler a Bíblia, para você meditar na palavra. Aprenda ou assista esse vídeo depois e aprenda a depois daqui, quando você assista uma vez, 2 vezes, e aprenda o que nós estamos falando sobre a questão da sabedoria. Você vai entender já por que é importante adquirir a sabedoria. Ele está dizendo no versículo 6, não desampare a sabedoria. Não desampare a sabedoria, ela te guardará, ama, e ela te conservará. Quase que não sai, né? Jesus amado, mas saiu. Então, não desampare a sabedoria, ela te guardará, ama e ela te conservará, porque a sabedoria, ela nos ajuda a fugir daquelas situações, daqueles locais, aonde não é muito agradável para um homem ou uma mulher de Deus, um homem que quer ter uma vida de paz, um homem que quer ter uma vida familiar bem agradável. Então é preciso ele não desamparar a sabedoria, é preciso ele buscar a sabedoria, porque a sabedoria, ela vai conservará se ele ficar buscando, se ele se esforçar em adquirir a sabedoria vai conservar a vida dele, vai conservar o casamento dele, vai conservar a família dele. Então, há uma necessidade de se buscar a sabedoria. Vai dizer no versículo 7, a sabedoria é a coisa principal. Nada pode ser feito sem sabedoria. Como é que nós vamos fazer alguma coisa se nós não sabemos? Como é que nós vamos dirigir um carro se nós não sabemos? Eu tive que ir para a autoescola, aprender a dirigir para que eu pudesse dirigir. Eu comprei um carro e não sabia dirigir. Eu tinha que estar pedindo aos outros. Quando eu queria ir a algum lugar, tinha que pedir alguém para ir comigo, porque se eu caísse numa blitz, eu estava complicado. Aí eu fui para a autoescola, aprendi a dirigir, tá? Para não ter esse problema. Então, a sabedoria é a coisa principal. Tudo que vamos fazer, precisamos de sabedoria. Para administrar nossa casa, precisamos de sabedoria. Para fazer um trabalho adequado, onde você trabalha, você precisa de sabedoria. Então, adquira a sabedoria, se esforce, leia livro, faça pequenos cursos, algo que vai te agregar valores, para que você seja uma pessoa sábio ou sábia. Então, você tem que adquirir a sabedoria, você amar, porque se você amar ela, ela vai te conservar. Versículo 8. Não, ainda tem aqui o restinho ainda. Diz, o restinho do versículo 7. Adquire, pois, a sabedoria. Adquire, sim, a sabedoria. Com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Isso que eu estava tentando fazer com que você entendesse. Adquire, invista. Gaste dinheiro se for preciso. Adquira livros. Quantos livros você já leu este ano? Sabe quantos livros eu já li esse ano? Uns 8. Não estou falando da Bíblia, só de livros secular. Livros dentro do cunho evangélico, evidentemente. E outros livros de outros cunhos também, que é muito importante também. Eu li uns 8 livros esse ano. Recentemente que eu guardei, estava aqui. O último livro que eu terminei de ler agora, hoje de manhã,
A Terra vai pegar fogo. É um livro do Renato Cardoso, lá da Igreja Universal do Reino de Deus. Um livro muito bom, se você puder adquirir e ler esse livro, que é muito bom. Ok? E vai estar dizendo no versículo 8, exalta e ela te exaltará. Exalta a sabedoria, engrandeça a sabedoria, adquira a sabedoria, gaste tempo com a sabedoria, invista dinheiro com a sabedoria, exalte ela, bote ela acima de qualquer coisa. Tá? E ela irá te exaltar. Diz, abraçando-a, ela te honrará. Olha só o que faz a sabedoria. Se você exaltar ela, ela te exaltará. Se você agarrar ela, abraçar ela, então ela vai te dar honra. Porque quando as pessoas verem lá no seu trabalho que você é uma pessoa que está desenvolvendo, sempre procurando aprender alguma coisa a mais, logo, logo alguém vai falar, rapaz, essa pessoa é diferente, quero ele aqui trabalhando junto comigo. Quando eu entrei para trabalhar no Carrefour, isso alguns anos atrás, eu entrei na parte de segurança. Eu era segurança de lá. Daí conheci lá uma pessoa e depois passou-se um tempo, essa pessoa se mudou para outra loja do Carrefour, isso aqui em Manaus, tá? E depois eu também mudei da mesma loja onde eu estava para a loja onde essa pessoa estava. E ele era gerente de uma determinada área. Quando ele viu que eu cheguei naquela área, ele foi lá comigo, rapaz, eu quero você trabalhando comigo, lá no meu departamento. Eu era segurança, né? E aí ele era gerente da parte do eletrodoméstico. Como segurança eu ganhava um salário em X, uma coisinha básica. Mas quem trabalhava no eletrodoméstico, o negócio era melhor. E ele me convidou para ir para lá. E aí eu fui. Olha, vou te falar uma coisa, o negócio foi bom, tá? Então é assim, se você ama a sabedoria, porque ele viu algo em mim que era diferente. Ele viu que eu não ficava parado em busca de coisas infrutíferas, que eu estava sempre procurando conhecer alguma coisa, sempre procurando fazer algo mais, com sabedoria. Então a sabedoria, ela honra. Amém? E vai dizendo, exalta, ela te exaltará, abraçando, ela te honrará. Versículo 9. Dá à tua cabeça um diadema de graças. Olha só o que essa sabedoria faz. Ela dá à tua cabeça um diadema de graça, uma coroa de glória te entregará. Olha só o que faz a sabedoria. E as pessoas dispensam a sabedoria. Muitos não querem saber da sabedoria, mas ela tem toda essa força, todo esse poder de mudar, de transformar, de consertar, de restituir através da sabedoria. Se você amar, ela pode mudar a sua vida. Então não abandone a sabedoria, se esforce. Aí no seu trabalho mesmo, na sua casa, procure fazer alguma coisa que vai te agregar valores para você. Sabe por quê? Porque conta bancária não define quem é uma pessoa. Quem define uma pessoa é a forma como ele vive, é a forma como ele age no meio das pessoas com sabedoria. Aí, para ter a sabedoria, você precisa tirar tempo, você vai precisar primeiro deixar alguns amigos. Porque aqueles que chegam perto de você só quando você tem dinheiro, só quando quer alguma coisa, isso aí joga fora. Qualquer dia desse a gente vai falar um pouco sobre isso, mas você precisa abandonar algumas coisas para que você tenha tempo, para que você possa ler livros. Adquira o hábito de ler livro. Eu te aconselho primeiro, antes de qualquer coisa, tenha o hábito de ler a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Tá? Sabe quantas vezes eu já leio a Bíblia? De Gênesis ao Apocalipse? Acho que umas 30 vezes, mais ou menos. Fui para o seminário estudar teologia, de lá, Bíblia novamente. Tá? E sabe qual é o meu passatempo? É lendo Bíblia e lendo livros também. Todo mês eu leio pelo menos um livro, no mínimo um livro. Tá? Então tenha esse hábito, é muito bom. Vai estimular a sua memória, você vai adquirir conhecimento, essa sabedoria que você vai adquirindo, ela vai te honrar, vai te exaltar. Amém? Eu vou ficar por aqui porque já faz 20 minutos que eu estou falando aqui. Eu falei que eu ia orar por você, pela sua casa e pela sua família. Então, é hora de nós orarmos. Eu quero que você estenda a sua mão assim, ó. Faça de conta que você está tocando na minha, porque eu vou transmitir unção para a sua mão. Amém? É preciso você acreditar. Se você não acreditar, pode fazer qualquer outra coisa. Mas se você acreditar, estenda a sua mão assim e sinta a minha mão tocando em você. A minha mão que está transmitindo unção de cura, unção de libertação,
unção de conhecimento, unção de sabedoria. Vamos falar com o Papai do Céu. Eu quero colocar na sua mão agora. Se você está aí tocado aí na minha mão agora, sinta agora o desejo de adquirir sabedoria. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste exato momento, Senhor, eu te peço, Pai Santo, por esta pessoa que está agora com a mão estendida, meu Deus, agora em direção à minha, sentindo agora, Senhor, o meu apertar na mão dele agora. E eu toco nesta mão agora, Senhor, e aperto, Senhor, e ele está sentindo agora o meu aperto. Ele está sentindo firmeza, Senhor, ele está sentindo, Senhor, que a tua mão, Senhor, que está aqui no meio, tocando na minha e na mão dele agora. Bastante eu não sei qual é a luta que esta pessoa está passando, mas eu peço, Senhor, dá sabedoria a esta pessoa agora, para que ele possa se sobrepor sobre qualquer situação, Senhor, sobre qualquer vexame que venha trazer, Senhor, desconforto sobre a casa dele. Que ele entenda, meu Pai, que a sabedoria possa mudar. Então, meu Deus, muda, meu Deus, dá sabedoria para esse homem, para essa mulher. Essa mulher, meu Pai, que às vezes está com problema com seu esposo, com seus filhos. Meu Pai, dá sabedoria para ela, pois a tua palavra nos diz, Senhor, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola o destrói com suas próprias mãos. Então, meu Pai, dá sabedoria a esse homem, a essa mulher, para que eles possam conduzir, Senhor, seus lares, suas famílias, os seus cônjuges, a sua família debaixo da tua mão forte e poderosa, Senhor. Toca nesta pessoa agora e dá força, ânimo, coragem, meu Pai, para que ele venha vencer todos esses obstáculos que têm atrapalhado a vida dele. Como teu servo, eu estou abençoando agora. Sinta o meu toque na sua mão agora. É a mão do Senhor que está te tocando agora, te dando sabedoria para você sair deste sufoco, desta luta qual você tem passado. Receba sabedoria. Receba paz. A paz do Senhor Jesus. Amém? Fique na paz, a sua casa na paz, a sua família na paz, no seu trabalho receba paz. Aleluia. Amém? Até a próxima. Nós vamos estar falando mais sobre alguma coisa que Deus vai nos mandar falar, a gente vai estar falando. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.